Esse episódio do Incrível Mundo de Gumball precisou ser reescrito antes de ir ao ar, porque a primeira versão foi considerada pesada demais pela Cartoon Network. E quando eu assisti o que sobrou depois da adaptação, fiquei imaginando como era o original, porque mesmo a versão final é um dos episódios mais pesados que esse desenho já fez até hoje. Ele basicamente mostra um colapso mental do Gumball de um jeito que, para um desenho com esse estilo de humor, me pega completamente desprevenido. O episódio começa com a família Watterson sendo basicamente a família Watterson. Ou seja, tá todo mundo gritando com o Gumball enquanto ele quer ficar deitado. O Darwin quer fazer alguma coisa com ele, tipo um carrinho de mão humano, alguma coisa assim. O Ricardo precisa que ele limpe a casa no lugar dele, terceirizando a função dele. A Nicole quer ir no shopping com ele para testar maquiagens e ver como ficaria nela. E a Anaís quer que ele ensine um golpe ou alguma coisa assim para usar num colega da escola. Colega, entre aspas. Ok, tudo isso ao mesmo tempo, todo mundo falando junto. E o Gumball diz não pra todo mundo e fala que quer ficar na cama, dizendo que tá de mau humor e não quer fazer nada. E a família tenta ajudar ele de um jeito bem simples, que é basicamente ficar passando a mão no rosto dele e dando conselhos ruins. O Ricardo, com toda a sabedoria que você espera dele, sugere que, quando ele tá triste, ele finge que tá feliz até melhorar. É o tipo de conselho que não ajuda ninguém, mas vindo do Ricardo, beleza. Esse homem é literalmente um perigo pra humanidade, então não tem muito o que esperar dele. O Gumball perde a paciência e manda todo mundo embora. E eles vão, literalmente todos desaparecem. E quando ele se levanta para procurar a família, não tem mais ninguém em casa. E essa parte eu achei engraçado porque ele se levanta com a cama ainda, só porque ele disse que não ia sair dela. Mas enfim, quando percebe que realmente não tem ninguém lá, ele fica aliviado, já que ele ficou com raiva e pediu para todo mundo ficar longe. E agora ele vai aproveitar a casa sozinho. Ele até monta um Lego, assiste TV e faz coisas que queria fazer sem ninguém no caminho. Mas aí o episódio começa a mostrar um lado diferente do Gumball ao mesmo tempo. Assistindo a TV, ele só encontra notícias ruins e propagandas que te fazem sentir mal com você mesmo. Ele tenta cantar uma música animada e a letra vai mudando naturalmente de coisas boas para ruins, como se a mente dele não conseguisse sustentar aquele positivismo por muito tempo. E sinceramente nessa parte eu entendo completamente, eu não sou muito positivo na vida real também. Ele também tenta cozinhar para preencher esse espaço vazio, recriando uma rotina da família, inclusive imitando eles. E acaba ficando com mais raiva ainda, porque percebe que está sentindo falta do que acabou de mandar embora, a família. E aí ele fala uma frase bem curiosa que eu nunca tinha parado para pensar. Qual é o sentido de estar de mau humor se não tem ninguém por perto para perceber? E pô, isso é verdade, porque o episódio vinha construindo uma coisa que nem mesmo o Gumball tinha percebido ainda. Ele nem tava com raiva, ele tava triste. E quando você não sabe identificar o que está sentindo, ou quando sentir tristeza aparece errado de alguma forma, a raiva acaba sendo o que aparece no lugar. É muito mais fácil você ficar bravo do que admitir que tá mal. E nessa hora, ele sai de casa numa espécie de surto, pronto para brigar com quem ou o que aparecer pela frente. Mas não aparece nada, a cidade inteira tá vazia, não tem literalmente ninguém em nenhum lugar, nem mesmo um carro. E aí o Gumball entra em surto. Ele não tá mais bravo, ele tá com medo. Não do que aconteceu com todo mundo, mas de justamente estar completamente sozinho com os próprios pensamentos. Ele até tenta convencer a si mesmo que é uma festa surpresa, que alguém vai aparecer e que vai ter uma explicação. O mano tá literalmente surtando sozinho. E essa solidão que o Gumball sente não é só porque a cidade tá vazia, mas porque ele não tá preparado mentalmente para ficar sozinho com ele mesmo. Aí ele começa a achar que foi ele que causou tudo aquilo, que o desejo de mandar todo mundo embora de alguma forma funcionou. E a culpa começa a aparecer na cabeça dele. E junto com a culpa vem uma voz, uma versão dele mesmo mais sombria que diz que não precisa de ninguém, que odeia a cidade, que tanto faz. Essa dualidade aparece em outros episódios de Gumball também. Essa tendência dele criar uma personalidade alternativa dele mesmo quando tá em colapso, que toma conta dele. E mano, isso tem paralelo com uma dissociação de verdade, que é exatamente o que acontece quando a mente não consegue processar o que tá sentindo. Aí começa a jogar pensamentos aleatórios na tua cabeça para tentar justificar alguma coisa. Bom, seguindo com o episódio, as propagandas na rua começam a ter mensagens depressivas. Então aparece uma massa escura avançando em direção a ele, consumindo tudo na cidade, deixando tudo escuro. Ele tenta enfrentar essa escuridão, mas ele não consegue. Então ele começa a correr, mas a escuridão vai cercando ele, fechando a casa ao redor dele e acaba que ele fica sozinho dentro da escuridão sem saber o que fazer. E esse é um momento mais pesado do episódio. E faz sentido que o original fosse mais longo nessa parte, porque o que está sendo mostrado aqui é literalmente como a depressão realmente funciona. Não como tristeza, mas como algo que vai tomando espaço aos poucos, apagando as cores, digamos assim, até que você não consegue mais lembrar de como era antes.
O preto nesse sentido é como se fosse literalmente uma coisa tapando seus olhos, como se fizesse ele não enxergar as coisas ao redor. Vale mencionar que o episódio original foi reescrito justamente porque foi longe demais. Alguns acreditam que na primeira versão, quando Gumball se vê completamente sozinho dentro daquela escuridão, ele considera fazer algo mais pesado, digamos assim, e só para quando ouve as vozes da família. Não tem uma confirmação oficial disso, eu preciso deixar isso bem claro. Mas quando você assiste esse episódio, não parece absurdo imaginar que existiu isso na versão original e foi barrada, né? Bom, de volta pro episódio, o Gumball percebe que o sofá ainda tá lá. Todos os móveis da casa ainda estão ali. A escuridão só é real pra ele. E aí ele tenta usar o conselho terrível do Ricardo, fingir que ele tá feliz até estar, que é uma péssima ideia na verdade. Fingir que tá bem quando não tá, não resolve nada, só empurra o problema mais pro fundo. Mas o que funciona é uma coisa diferente. Ele lembra de algo real que o Darwin queria fazer com ele, aquele treino de carrinho de mão que eu não sei pra que era. Ele foca nisso e o Darwin aparece. E a escuridão lentamente começa a desaparecer, fazendo o mundo voltar ao normal. E a família dele tava ali o tempo todo, o Gumball é que não conseguia ver ela por conta do estado que ele tava. E isso é o que o episódio estava construindo desde o começo. Às vezes essa sensação de solidão é tão intensa que você literalmente não enxerga as pessoas que estão do seu lado. Não porque elas sumiram, mas porque a tua cabeça não consegue mais processar a presença delas como algo relevante, fazendo você se sentir sozinho mesmo não estando. Esse episódio mostra o que é estar mal de um jeito que poucos desenhos tentam mostrar. Essa raiva que esconde a tristeza, esse isolamento que vira um colapso mental, e a escuridão que parece externa, mas na verdade está na mente dele. Tudo isso com uma estética e humor do Gumball para tentar disfarçar o peso desse episódio. E cara, sinceramente esse episódio faz a gente refletir. Pode até parecer um episódio bobo, mas mano, para pra pensar nessa ideologia por trás. É meio surreal que isso esteja num desenho animado, parando pra pensar, né? Eu nunca pensei nisso quando era criança, mas hoje mais velho tive essa visão. E galera, se você tá se sentindo mal e acha que tá sozinho, por favor procure ajuda. Sempre tem alguém para ajudar. Eu espero de coração que esse vídeo tenha te entretido de alguma forma. Muito obrigado por assistir até aqui e tchau!